O AR Lepton, como é um produto nosso, desenvolvido, né, pelo nosso time de engenharia, e acho que como todo o produto, né, ele nasceu sobre uma demanda dos nossos clientes, né? Então, um trabalho que nós fizemos alguns anos atrás com um cliente nosso, a gente se deparou com um ambiente que eles estavam com um monolito, né, e eles tinham uma necessidade de fazer uma transformação digital, e dentro desse trabalho aí contemplava também levar, né, alguns serviços, algumas partes da aplicação para um ambiente de microserviço, justamente porque era uma instituição financeira e necessitava aí fazer algumas integrações, né, utilização de Pix, né, Open Finance, enfim. Então, dentro desse cenário, essa instituição também tinha um grupo, né, de profissionais ao qual não estava habituado, né, com essa tecnologia, né, essa arquitetura, né, e o que engloba a arquitetura, que são as ferramentas. Então, num primeiro momento, a gente foi com a ideia de capacitar esses profissionais, né, e auxiliar eles nessa transformação digital, mas chegando lá, olhando o backlog, olhando o time, olhando tudo mais, né, a gente fez um trabalho internamente e a gente desenvolveu esse ecossistema, né, para atender eles. Tá? É importante sinalizar que esse ecossistema aqui é uma ferramenta que acelera o processo de desenvolvimento, né, mas ele não gera acoplamento, né, isto é, um microserviço gerado por ela, né, se houver uma quebra de contrato no futuro, esse microserviço vai continuar, né, funcionando sem problema algum. Tá? É mais assim, um acelerador mesmo. Aí, a ideia, como eu falei, tá, é bem a ideia, digamos assim, de simplificar para o desenvolvedor. Tá? Então, a gente sabe hoje que para trabalhar numa arquitetura de microserviço existem N ferramentas, né, que esse desenvolvedor precisa ter aí conhecimento. Por exemplo, ele vai postar uma mensagem numa fila, ele precisa ter um Kafka, né, vai utilizar Kubernetes, né, vai gerar um pod, vai se conectar com uma base de dados Oracle, vai ter que ter um monitoramento, né, então vai utilizar um Grafana, enfim. Então, no desenvolvimento do microserviço, esse profissional tem que estar aí habituado com essas tecnologias para desenvolvimento do código e tudo mais, tá? E também da arquitetura. Então, esse ecossistema ele é dividido em 3 módulos, tá? Tem um módulo que é o AR Helm, tá? Esse módulo ele é um repositório que está em constante atualização, né, pelo nosso time de engenharia. Então, esse repositório ele tem pré-instaladores desse ferramental que é necessário aí para montar uma stack, né, de um ambiente de microserviço. Então, a gente sabe que cada cliente hoje, né, cada projeto hoje tem uma necessidade específica. Tem um projeto, por exemplo, que utiliza uma base Oracle, tem algum outro projeto que utiliza uma base MySQL, ou um Post, ou enfim, um DB2. Cada projeto tem uma necessidade, cada projeto tem uma arquitetura diferente, então a gente desenvolveu, né, esse repositório onde a gente faz aí os pré-instaladores para facilitar, né, a montagem desse ambiente e a manutenção desse ambiente. Quando eu me refiro à manutenção, a gente sabe, por se tratar de várias tecnologias open, né, onde elas estão em constante evolução, mas não necessariamente a última versão é a melhor versão para ser utilizada. Então, o nosso time avalia, faz todo o teste de estresse, vê se não tem compatibilidade com outra ferramenta, e uma vez homologado, a gente adiciona no repositório Helm e sinaliza os nossos clientes que tem uma nova versão. Tem alguns clientes que têm uma equipe interna de infraestrutura, ele mesmo tem acesso, baixa e faz a atualização do ambiente dele. E tem clientes que a gente faz esse trabalho por eles. Né? Então, se Leopoldo, se tu quer acrescentar alguma coisa aqui na parte do Helm? Não, é bem essa a questão. Então, precisou instalar alguma coisa para que o teu microserviço funcione corretamente, ou seja testado, ou inicie desenvolvimento rapidamente, utiliza ali a R-Helm, né? Perfeito. Aí a parte do AR Gator, Leopoldo, se tu puder explicar um pouquinho ali a importância dele dentro desse app sistema. Então, a gente imagina que, e isso não é difícil de chegar, hein, pessoal?
O nosso parque de microserviços chegou na marca ali dos 100 microserviços. A gente tem clientes com mais de 1.000 microserviços, por exemplo, né? A Procergs, pelo tamanho e importância dela como instituição, milhares de microserviços pode considerar no decorrer do tempo. Então, para que todos eles consigam ser acessíveis corretamente, ter uma boa integração entre eles, é interessante uma ferramenta como um gateway, tá? Uma ferramenta que possa justamente permitir que os microserviços sejam alcançáveis, entre aspas, né? Que a gente consiga chegar neles de uma maneira correta, rápida, automatizada de preferência. Então, publiquei lá no meu ambiente de testes o microserviço novo. A URL já está disponível para o time de QA. Chegou lá em produção, já está disponível na URL X, né? É o gateway, uma solução de gateway que faz esse tipo de trabalho, né? Permitir que as APIs, os microserviços que nós construímos, estejam realmente disponíveis, né? E para que estejam disponíveis de forma segura, correta, é interessante que esse gateway conte com algumas ferramentas, não é, Pablo? Exatamente. O Gateway hoje ele tem algumas ferramentas como o Rate Limit, Access, bloqueio de IP, controle de GET, POST, ou seja, métodos que vão realmente passar para acessar a nossa aplicação, controle de tokenização. Então, assim, a gente tem uma infinidade de regras, né, para justamente manter vamos dizer, a segurança da nossa API quando ela é exposta principalmente para a rua. Passo para ti, Diego. Legal. E aí, por fim, né, a gente tem também um outro módulo dentro desse ecossistema, que é o AER Generator, né? Como eu falei inicialmente, né, dentro, por exemplo, desse time, era um time que não tinha muita experiência com essa arquitetura de microserviço, nós deveríamos prover para eles um meio deles conseguirem acelerar o processo deles. E digo mais, né, não só esse cliente, como outros clientes, né, como até mesmo a nossa própria equipe, né, os times de desenvolvimento do software, a gente sabe muito bem que a gente não tem como montar, né, um time, uma squad, enfim, né, somente com profissionais sêniores que dominam todas as tecnologias, que dominam todas as ferramentas. A gente precisa mesclar esses times, né? Então, a gente tem lá um profissional sênior, a gente tem pleno, a gente tem o profissional júnior. E quando a gente fala do profissional júnior, como que a gente consegue dar ferramenta para eles terem uma agilidade no desenvolvimento de API deles? O profissional júnior, ele conhece, por exemplo, a linguagem, Java, .NET ou outra linguagem, né? E ele está estudando sobre a arquitetura e tudo mais. Como ele consegue desenvolver um trabalho com agilidade para gerar um microserviço, né? Então, foi pensando nisso que a gente desenvolveu, né, o AR Lepton, né, Generator. Então, eu mesmo, né, que já me descolei do técnico há um bom tempo, né, eu entro na nossa plataforma aqui e aí eu consigo montar aqui um microserviço, por exemplo. Eu vou colocar aqui, vou gerar uma API, a versão, aqui eu escolho o meu container, né, então eu vou escolher aqui um Tomcat, a porta 8080, vou escolher um Tomcat porque eu vou gerar um microserviço em Java. Aqui eu seleciono uma base de dados, seja relacional ou não relacional. Lembrando, aqui vai me carregar o que foi pré-instalado de acordo, né, com a minha stack, né? A gente tem lá o repositório Helm, então a gente vai configurar e deixar disponível aqui para aquele time o que ele tem, né, para usufruir ali, para poder criar um microserviço. No caso aqui, eu vou selecionar uma base Oracle, eu vou usar aqui um Swagger, aí tem a parte aqui, digamos, de Keycloak, que é a parte de Docker, tá? Então, eu vou selecionar aqui, posso selecionar um Keycloak, um Docker, um Kubernetes, né? E dar aqui um nome para eles aqui, tudo mais, namespace também, tá? E aí eu mando gerar. E aqui eu vou estar gerando em Java. E aqui eu baixo esse pacote, o pacote está aqui. Aqui abriu o pacote, eu vou extrair aqui o pacote
E aqui eu tenho toda digamos, o meu microserviço, né, criado, né? Então, o que está faltando aqui, né, para esse microserviço funcionar, né? Ele está faltando a regra de negócio, né? Então, aqui eu vou abrir aqui aquele diretório. Vou abrir o diretório, aquele que eu acabei de gerar, da quarta do conhecimento, tá? A API. E aqui dentro desse diretório eu tenho toda a estrutura, né? Daí, aqui, pessoal, infelizmente pelo tempo, assim, eu acho que vai ficar apertado para a gente explicar tudo. Mas ele gera um arquivo Dockerfile já com todos os setupzinhos ali do ambiente. A gente já tem, quando a gente faz a configuração para o cliente, né, e instala no ambiente do cliente, a gente já faz todo o setup com a pipeline dele, né? Então aqui já tem os arquivos Helm, né, tudo já pré-instalado aí de acordo. O K8S, né, a parte do Kubernetes, aqui ele veio aqui a quarta do conhecimento, aqui eu deixei lá em branco lá o conteúdo. Então, ele já vem todo setado aqui, e o dev em si, que ele já tem as classes de conexão, digamos lá, com a minha base Oracle, com o meu Swagger, tudo aquilo que eu selecionei, né, ele já está montado aqui a API. O que eu preciso como dev, como júnior, né, é vir aqui na classe de controle e implementar a regra de negócio, né? Então, veja bem, essa solução aqui ele acelera o processo, né, de desenvolvimento, e além de acelerar o processo de desenvolvimento, ele também garante, né, uma qualidade, um padrão no software, né? A gente sabe hoje que um software desenvolvido hoje vai para a produção daqui 2 anos, de repente tem uma mudança de regra de negócio, né, vai voltar isso para um time de projeto, ou vai ir para uma sustentação, né, e é muito importante ter esse padrão, esse código limpo e tudo padronizado, né. Também tem um arquivo aqui de configuração todo da pipeline, da Azure, POM, enfim, né. Então, esse software aqui, ele, né, garante aí que a gente consiga aí, acelerar o processo, né, do desenvolvedor. Tá?